bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos santos anjos e também a todos os que nos escutam pela primeira vez. Eu quero me apresentar oficialmente. Eu sou Cristo Lisbeth, a esposa de Deus Pai Melquisedeque, e fui enviada para te trazer a vida eterna, que Deus prometeu aos que amam a verdade e a luz. Qual verdade? A verdade sobre Deus, que é 2 em 1, e que desde o princípio criou ao varão e fêmea à imagem e semelhança dele e sua esposa. Não se assuste com o que está escutando, porque o próprio Cristo disse que te turbarás, mas também te maravilharás. No livro de Tomé, um livro apócrifo, que não foi incluído na Bíblia, diz assim: essas são as palavras secretas que proclamou Jesus o vivente, e que anotou Dídimo, o gêmeo, Judas Tomé. E Tomé disse: quem encontra a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. Jesus disse que quem busca, não deixe de buscar até que encontre, e quando encontrar, se turbará, e quando turbar-se, se maravilhará e reinará sobre a totalidade e achará o repouso. Isso mesmo é o que causa a minha palavra, já que é uma palavra muito profunda e nunca havia se escutado. Deus não é Deus de confusão, mas de ordem e de paz. E quando escutar minha palavra e ficar turbado por um momento, não deixe de me escutar, porque depois se maravilhará e reinará sobre a totalidade, que é sobre teu corpo mortal, e achará o repouso que eu trago, e é um repouso que permanece, porque é eterno. Com minhas palavras te ensinarei a como agradar a Deus Pai, para que não morra jamais. Ele disse: meu povo não quis reconhecer-me como seu Deus, e por isso está morrendo. No tema de hoje, o fruto do Espírito Santo, vou lhes mostrar como é que Deus envia seu Espírito aos homens, para que assim possam dar fruto para Deus e viver eternamente. Nesses momentos, eu sou o semeador que está semeando a palavra de Deus em suas mentes, já que a mente do homem é o terreno onde Deus gera ou concebe seu Espírito. Não sei se lembram quando Cristo falou sobre a que se assemelha o reino dos céus e em uma parábola o comparou a um homem que semeou boa semente em seu campo. Essa boa semente é o Espírito de vida que eu falo. Mas vem o inimigo e semeia joio entre o trigo. Esse inimigo está em tua mente e é o que te diz que não escute minha palavra. Esse é o inimigo que eu ensino a amar para que possa vencê-lo, já que é o amor o armamento mais forte por parte de Deus. O mundo fica golpeando o ar, lutando com um diabo que não está fora deles. Minha palavra te ensina a reconciliar-se com esse inimigo que está em tua mente. E depois de fazer as pazes, é que essa boa semente que foi semeada em ti morre e começa a dar bom fruto. Como aconteceu com meus fiéis santos anjos. Agora mesmo, ao escutar minha palavra, eu estou semeando boa semente em teu terreno, que é tua mente. E se você se deixa cingir por mim, vai aprender como amar seu inimigo, para que não te leve à morte física. Então, esse terreno representa aos que ouvem minha mensagem e entendem. Estes sim mudam suas vidas, e fazem o bom e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais numerosa do que havia sido semeado. Isso quer dizer que podem dominar sua mente carnal, ou seja, reinarão em sua totalidade e acharão repouso. Em tua mente já não haverá inimizade, senão paz. Todos queremos viver em paz, mas ao não estar a pessoa do Espírito de Deus presente, ensinando a verdade de Deus, isso não poderia ter sido alcançado jamais. Mas hoje eu estou aqui para trazer a paz que não existia no ser humano. Por isso Cristo também assemelha ao reino dos céus com uma semente de mostarda. Vejamos como dizem esses versículos, em Mateus 13, do 31 ao 32. Jesus também lhes fez essa comparação. Com o reino de Deus acontece algo parecido ao que ocorre com a semente de mostarda. Apesar de ser muito pequena,
Quando um homem a semeia em seu terreno, cresce até se converter na maior das plantas do jardim. Chega a ser tão grande como uma árvore, e até os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Para você poder entrar no reino de Deus, ele tem que ter semeado uma palavra. Nesse caso, a boa obra em ti, e assim essa semente vai crescendo até se converter na maior das plantas do jardim. Vejamos o que diz o profeta Isaías no capítulo 32, do 15 ao 18. Mas Deus virá para visitar-nos, e com seu poder criador, converterá o deserto em terra fértil, e a terra fértil em um bosque formoso. Então haverá justiça em todas as partes do país. A justiça trará para sempre paz, tranquilidade e confiança. Meu povo viverá em um lugar tranquilo e seguro. É hoje que Deus está aqui falando e com sua palavra, convertendo o deserto de tua mente em uma terra fértil, em um bosque formoso. Mas é importante que você entenda que Deus sempre teve só um povo, primícias para ser exemplo para o resto da humanidade. Ele compra esse povo, que é figura do campo, que compra com o tesouro. O esconde primeiro e o educa, o alimenta do pão de vida e depois o envia ao mundo, como testemunhas fiéis do testemunho e poder de Deus. E isso é o que você vê meus santos anjos fazendo hoje, através de todos os meios, expondo minha voz, para que todo o que tiver sede de vida e de justiça de Deus possa vir a mim e ser saciado. As mal chamadas igrejas nos ensinaram que o Espírito de Deus é uma espécie volátil, imaterial que não se vê, mas pode se sentir como um ar. E isso é uma mentira, porque o Espírito Santo é uma pessoa que foi gerada com o Espírito de Deus e cresceu para ser um Espírito Santo e não imundo. Lembrem-se que o Cristo que viria nesses tempos do fim participaria do mesmo que vocês e se compadeceria das debilidades dos demais, mas é para ajudá-los através de um ensinamento e assim poder ser mais que vencedores. A imagem dela, como primogênita, entre muitos. Por isso ela diz que em Cristo somos mais que vencedores. Porque se Cristo venceu, vocês também podem vencer. É através da mensagem que eu trago que alguém pode vencer a mente carnal para não morrer. Receber o Espírito de Deus é através de uma mensagem, ou seja, é um processo de conceber ou gerar e logo nascer de novo. Ah, e esse Cristo que viria neste tempo do fim não seria um filho varão? Teria que ser uma fêmea para que pudesse dar à luz aos filhos espirituais. Todos os que recebem minha mensagem são feitos filhos de Deus. Até agora eu não vi nenhum varão fazer o que eu estou fazendo com a humanidade. Isso me confirma que Cristo é uma mulher. Por isso, quando diz, a qual dos anjos disse Deus jamais, meu filho és tu, eu te gerei hoje, e outra vez, eu serei para ele pai, e ele será meu filho. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz, o adorem todos os anjos de Deus. A nenhum filho Deus diz que o adorem, porque todos os filhos de Deus são amados igualmente e não existe um melhor que o outro. Mas, por estar o Espírito de Deus presente e falando só a verdade de Deus, é que podemos entender que esse chamado filho, na verdade, é a esposa de Deus. O Espírito Santo que viria consolar, teria uma boca e ensinaria todas as coisas. E isso é o que eu estou fazendo, ajudando e ensinando todas as coisas que o Pai me deu para falar. Veja como diz em João 14:26. O Espírito Santo virá e os ajudará, porque o Pai o enviará para tomar meu lugar. O Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes recordará tudo o que eu lhes ensinei. O Espírito Santo fala e sua palavra é uma semente que se semeia em todo o que o escutar e vai crescendo em ti até que seja uma árvore muito frondosa. Tudo o que agora vemos foi feito de coisas que não se podiam ver. O Espírito Santo é o gerado e nascido de Deus. Quando diz que em Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, é uma figura de como é que alguém nasce do Espírito, já que o que se vê foi feito do que não se via. Entrar no reino dos céus é semelhante a nascer de novo. O que viria como Cristo, o ungido de Deus, seria nascido de varão e fêmea,
e através da mensagem que saísse por sua boca, é que se cumpriria essa concepção espiritual na mente, que é o terreno onde Deus semeia seu espírito? Mas é através de uma palavra, não é algo místico? Todo ser humano que escuta a minha palavra já recebeu a semente do Espírito, e nos que me rechaçam, crescerá um espírito imundo ou mau? Daí é que vem o espírito imundo, não são demônios que voam pelo ar e entram nas pessoas? Só através do Espírito de Deus é que saem santos ou imundos. Porque Deus é o único que pode dar vida através de sua palavra ou morte pela falta de sua palavra. Ninguém nasce com um espírito, já que o espírito é uma palavra, um ensinamento e não algo mítico. Os ímpios são aqueles que não querem fazer o bem, como eu os ensino, e serão maus todos os seus dias, como diz o profeta Isaías no capítulo 3, versículos 9 ao 11. A aparência de seus rostos testifica contra eles, porque como Sodoma, publicam seu pecado, não o dissimulam. Ai da alma deles, porque amontoaram mal para si. Dizei ao justo que irá bem, porque comerá dos frutos de suas mãos. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque segundo as obras de suas mãos, receberá pagamento. O ímpio é o que conhece bem o mandato de Deus, mas escolhe se apartar de Deus. Esses são os que, sendo filhos, se converteram em inimigos de Deus. Também diz em 2 Timóteo 3, do 12 ao 13, bem sabemos que todo o que desejar viver obedecendo a Jesus Cristo será maltratado, mas os malvados e enganadores irão de mal a pior, e enganarão alguns, mas serão enganados por outros. Vocês não têm espíritos imundos, nem tampouco estão em pecado. Agora, se vocês me negam, então estarão em pecado, e a boa semente do Espírito, que eu semeei, se converterá em um espírito mau. Por isso diz em Mateus 12:33, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas para que você se converta em uma árvore e saiba se teu fruto é bom ou mau, tem que ter ouvido minha palavra, que é a semente que produz a criação de Deus. Lembrem-se que Deus é espírito, e sua criação é dar um espírito ao ser humano através de sua palavra. Assim é que Deus faz a criação. Com uma palavra, ordene as coisas e são feitas. Veja como diz em Hebreus 4, 12 ao 13. Cada palavra que Deus pronuncia tem poder e tem vida. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo de nosso ser. Ali examina nossos pensamentos e desejos e deixa claro se são bons ou maus. Nada do que Deus criou pode se esconder dele, pois Deus pode ver tudo com clareza. E diante dele seremos responsáveis por tudo o que fizemos. A única maneira pela qual você pode ser uma árvore boa e dar muito fruto é se estiver colado à videira verdadeira, que é Cristo, nesses tempos do fim. Nada disso se cumpriu há 2000 anos com o Cristo que morreu na cruz. Eu quero que vocês tirem esse crime atroz na cruz de suas mentes, porque essa morte não salvou ninguém de morrer fisicamente. Essa é a salvação que o ser humano espera, dar imortalidade a esse corpo mortal. A ideia é que não morra mais, mas para você poder adquirir a vida eterna em um corpo de morte, tem que receber minha palavra, que é a semente do Espírito de Deus, e ficar colado em mim, porque eu sou tua garantia para a eternidade. Veja o que diz em João 15, do 1 ao 17. Jesus continuou dizendo aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, e Deus, meu Pai, é o que a cuida. Se um de meus ramos não dá uvas, meu Pai o corta, mas limpa os ramos que dão fruto para que deem mais fruto. Vocês já estão limpos, graças à mensagem que lhes anunciei. Se vocês se mantêm unidos a mim, eu me manterei unido a vocês. Já sabem que um ramo não pode produzir uvas, se não se mantém unida à planta. Do mesmo modo, vocês não poderão fazer nada, se não se mantêm unidos a mim. O discípulo, que se mantém unido a mim, e com quem eu me mantenho unido, é como um ramo que dá muito fruto. Mas se um de vocês se separa de mim, não poderá fazer nada.
O que não se mantiver unido a mim, acontecerá o mesmo com os ramos que não dão fruto. Os corta, os lança e, quando se seca, põe neles fogo. Se vocês se mantêm unidos a mim e obedecem tudo o que eu os ensinei, receberão de meu Pai tudo o que pedirem. Se vocês dão muito fruto e vivem realmente como discípulos meus, meu Pai estará orgulhoso de vocês. Assim como o Pai me ama, também eu amo a vocês. Nunca deixem de me amar. Se obedecem tudo o que eu lhes mandei, os amarei sempre, assim como meu Pai me ama, porque eu o obedeço em tudo. Lhes digo tudo isso para que sejam tão felizes como eu. E isso é o que lhes mando, que amem uns aos outros. Assim como eu amo vocês, ninguém mostra mais amor do que quem dá a vida por seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. Já não os chamo servos, porque um servo não sabe o que faz seu chefe. Os chamo amigos, porque lhes contei tudo o que me ensinou meu Pai. Não foram vocês quem me elegeram, senão que fui eu que elegeu a vocês. Lhes mandei que vão e sejam como os ramos que sempre dão muito fruto. Assim meu Pai lhes dará o que vocês peçam em meu nome. Isso lhes ordeno, que amem uns aos outros. Primeiro que tudo, para poder amar um ao outro de verdade, como Deus manda, tem que haver uma reconciliação com Deus em tua mente. Como Cristo Lisbeth te ensina a alcançá-lo, então poderá amar com pureza e genuinamente. Eu tenho muitos filhos fiéis que não se desprendem de mim, e por isso, tudo o que eles pedem ao seu pai Melquisedeque, no nome de sua mãe, Lisbeth, lhes dá. Perguntem para que vejam. Ou melhor, veja em nossa página, reidesalem.com, para que possam ver minhas obras. O que eu faço na vida das pessoas que são humildes e justas, que querem viver na ordem de Melquisedeque Lisbeth, em saúde, prosperidade, justiça e paz, que não tem fim. A semente que eu semeei neles a cada dia vai crescendo e vai ficando mais forte, até chegar a ser uma árvore bem frondosa, e sempre estará no bosque de Deus, que é o Éden. Vamos ler uns versículos que confirmarão que através de mim, Cristo Lisbeth, todo o que vem a mim com coração limpo e puro, receberá a vida eterna. Em 1 João 2, 24 ao 27. Por isso não deixem de fazer vocês o que lhes foi ensinado desde o princípio. Se continuam fazendo isso, então viverão sempre unidos ao Filho e ao Pai. Pois Cristo nos prometeu a vida eterna. Lhes estou escrevendo para adverter sobre alguns que querem enganar-lhes. Mas vocês têm o Espírito Santo que Cristo colocou em vocês. Por isso não necessitam que ninguém os ensine, pois o Espírito de Deus lhes ensina tudo. E o que ele ensina não é mentira, senão a verdade. Por isso sigam os ensinamentos do Espírito Santo e mantenham-se sempre unidos a Cristo. Cristo já está de novo na terra com os homens, entregando a vida eterna a todo o que queira e se submeta a mim. A voz de Deus já se está escutando pelo mundo, e é importante que vocês conheçam que só há um Deus vivo. E o nome do Deus Pai é Melquisedeque, e tem esposa. O nome de Deus Mãe é Lisbeth. Cristo aqui na terra. A Deus agradou dar a conhecer seus mistérios a vocês, os gentios. Estou falando aos jafeitas, e isso é porque alguns dos judeus, espirituais do povo de Deus, foram infiéis e não quiseram aceitar esses mistérios que eu revelo. É importante que entendam esses mistérios para que vocês possam conhecer qual é o plano de Deus contigo e assim possa deixar de morrer como um estrangeiro e comece a viver como um filho do Deus vivente. Diz na carta aos Colossenses 1, do 26 ao 28, o mistério que esteve oculto desde os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança de glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus
a todo homem? A única maneira que pode se apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem é se estão escutando a Cristo falar palavras de vida e, através de seu ensinamento, chegar à perfeição. Só assim se poderá ter entrada direta à presença de Deus Pai Melquisedeque, algo que nenhum ser humano alcançou jamais, e só hoje, através de mim, Cristo Lisbete é um fato. Agora vejamos o que diz em João para que vejam mais provas de que o Espírito é uma semente que é semeada ou gerada no ser humano e é Deus mesmo o que a semeia através de seu Espírito. No capítulo 3, do versículo 31 ao 36. O que de cima vem é sobre todos, o que é da terra é terrenal, e coisas terrenais fala. O que vem do céu é sobre todos. E o que viu e ouviu, isso testifica. E ninguém recebe seu testemunho. O que recebe seu testemunho, esse dá testemunho de que Deus é verdadeiro. Porque o que Deus enviou, as palavras de Deus fala, pois Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito é a palavra que eu falo, porque vem de Deus. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se recusa em crer no Filho não verá a vida, senão que a ira de Deus está sobre ele. Se creem em mim, tem a vida eterna, mas se recusa em crer em mim, então a ira de Deus está sobre ti. Claro, porque o pecado é não crer em mim, mas se crê em mim, não estará em pecado e terá vida eterna. Viu que fácil fez Deus? Ele te diz que só crendo em mim e fazendo tudo o que eu os ensino, lhes dá o presente imerecido da vida eterna. E quem não quer viver eternamente? Bom, muitos me rechaçaram e é porque preferem os deleites temporários de sua mente carnal. E esse é um caminho de morte e de muitos males. Já lemos que vão de mal a pior, todos os que me negam. Por isso nos maltratam, porque são uns enganadores e não querem viver na luz que eu trago ao mundo. Esses são os incircuncisos, os infiéis, cujo coração não foi limpo, com a purificação e a santificação, que eu alcanço em qualquer um com minha palavra. Vejamos o que diz na carta aos Gálatas 6, do 6 ao 10. O que é ensinado na palavra, faça partícipe de toda coisa boa ao que o instrui. Não vos enganeis, Deus não pode ser burlado, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Portanto, conforme tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e maiormente aos da família da fé. A família da fé são todos aqueles que creram pela fé de Cristo Lisbete, que foi enviada por Deus Pai Melquisedeque, e que veio para dar-lhes a vida eterna. Todos eles, hoje, são enviados para salvar ao mundo da decomposição do corpo e da tumba. Por favor, não maltrate meus filhos, que com tanto amor vão até vocês para dar-lhes as boas novas, ajudando para que possam desfrutar das mesmas riquezas do Espírito que eles desfrutam. Imagina conhecer o nome de Deus e de Cristo, e assim poder pedir e receber. Quantos anos estiveram as pessoas orando, e ainda se vê o mal por todas as partes, como se não existisse um Deus vivo? Chegou o tempo em que você pode ouvir a voz de Deus e ver seu rosto, e se o recebe, será galardoado com a coroa de vida, e se não o recebe, está condenado a muitos males e à morte física, porque não há quem detenha isso em ti. Só eu posso parar a decomposição desse corpo e a morte física. Eu entendo, se minhas palavras, que causam comoção, e é porque é um morto sem espírito. O espírito é o que dá vida, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos falei são espírito e são vida. Tenho que te dizer para que quando aconteça tudo o que eu falo, creia que eu sou o grande eu sou, e não há outro Deus fora de Melquisedeque Lisbete. Assim que prove-me,
Te desafio a pedir ao único Deus Pai Melquisedeque em meu nome, Cristo Lisbeth, que te dê um sinal para demonstrar que eu sou Cristo, a que veio te salvar da morte física. Para todos minhas palavras são novas, porque eu vim trazer as boas novas ao mundo. E se é uma boa nova, então, nunca a escutou? E é extremamente importante que não me negue, porque se me rechaça, está rechaçando a vinda de Cristo à Terra para salvar aos homens da morte física. E também estará rechaçando a Deus Pai que me enviou. Não tenha medo. Siga me escutando, que te garanto que, se é humilde, vai se agradar em viver em minha ordem e vai sentir um gozo que permanece para sempre. Eu não falo por minha própria conta. Tudo o que falo vem de Deus Pai Melquisedeque. E eu tenho que falar, porque quando Deus disse fala, que eu me encarrego do resto, esteja seguro que quando escuta essa voz que comove o céu e a terra, você obedece e é fiel. Não vou parar de falar até que todos os cantos da terra conheçam ao verdadeiro Deus, e assim seus corações sejam consolados, unidos em amor até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus o Pai e de Cristo. Estamos por aqui te esperando para que comece a desfrutar dos benefícios de ser filhos do único Deus vivente Melquisedeque Lisbeth. Pode nos visitar em nosso site reidesalem.com e em nossa emissora de rádio netgracia.com. Os amamos eternamente e nos vemos em breve.